texto com você da Palavra de Deus. Quero que você abra comigo a Bíblia Sagrada no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Você pode também ligar o seu celular e acompanhar conosco a leitura desse texto na sua Bíblia online, no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eu quero ler com você do verso 1 até o verso 5. Deus ministrou essa palavra ao meu coração e eu quero dividi-la com você nessa noite, no nome de Jesus. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Nós estamos alegres, agradecidos ao Senhor pelo livramento que Ele deu aos nossos 3 irmãos da igreja, o Adalberto, o Edilson e o Júnior, que foram acometidos de um acidente automobilístico no sábado, e eles estão bem, para a glória do nome de Jesus Cristo. Eles sofreram um acidente de moto, mas o Edilson já passou por 2 cirurgias, mas está bem, para a glória do nome de Jesus Cristo. A mão de Deus foi sobre eles, e num possível retorno à igreja, eles estarão dividindo um pouquinho com a gente como foi esse acidente e como foi a mão de Deus sobre a vida deles, né? Para a glória do nome de Jesus. Que você possa estar orando pela Grazi, pelo Adalberto, pelo Júnior, pela Nice, pelo Edilson, para a glória do nome de Jesus, que eles sejam abençoados. Eclesiastes, capítulo 11, verso de 1 a 5. Quem achou, diga: achei. Muito bem, como a maioria já achou, a gente lê o texto da palavra de Deus. Diz assim, Eclesiastes 11: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte ainda com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. E estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mãe, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém, queridos? Quero dividir com você o tema da mensagem de hoje: o Deus que faz todas as coisas. Quero que você repita comigo assim: eu tenho um Deus que faz, que controla, que governa, que dirige todas as coisas. Querido, o que Deus quer dividir com você nessa noite é que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. A Bíblia diz que não há uma folha da árvore que caia sem o consentimento desse Deus. A Bíblia diz que nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai se não for da vontade do Senhor. Ele conhece a soma dos fios de cabelo que existe na nossa cabeça. E esse texto da palavra de Deus vem ressaltar isso. Vem ressaltar o Deus que controla, que dirige e que cuida de todas as coisas. Eu vejo alguns princípios espirituais nesse texto e gostaria de dividi-los com você nessa noite. Primeiro, você quer ser abençoado? Quantos querem que o mês de agosto seja um mês de bênção, de vendas, de milagre, de renovo e de coisas novas da parte de Deus? Por favor, levante sua mão assim. Amém. Por que eu gosto de fazer essas coisas? Porque a Bíblia diz que aquilo que a gente liga na terra está ligado no céu. Então, quando eu levanto a mão dizendo assim: eu quero um mês de agosto abençoado, no mundo espiritual eu estou dizendo assim: Deus, cumpra a minha palavra profética de que o mês de agosto vai ser abençoado. Então, que se cumpra em mim a profecia que eu estou profetizando. Eu serei abençoado, eu vou vencer, para a glória do nome de Jesus. Agora, o texto da palavra de Deus, ela é bem clara para aqueles que querem ser abençoados. No versículo 1, ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. A primeira coisa que a gente precisa compreender nessa noite é que, baseado no texto das Escrituras que nós estamos lendo, o milagre que você espera, o mover do Senhor que você espera, já está em você. A Bíblia diz que eu e você precisamos lançar mão daquilo que temos. E as Escrituras Sagradas nos dizem que a única coisa que nós temos é a nossa fé. Repita comigo assim: eu já tenho fé. No nosso culto de quarta-feira, sobre alianças de milagre, nós falamos na quarta-feira sobre a chave que abre as portas para a bênção de Deus alcançar a nossa casa e a nossa família.
E nós compreendemos que aquilo que nós temos é a nossa fé, e a nossa fé nos levará a caminhos melhores, a nossa fé nos levará a maiores alturas. E o texto de hoje, a palavra de Deus vem nos dizer que o Senhor pede que eu e você confiemos nele a tal ponto de lançar sobre ele aquilo que temos. Eclesiastes está falando para um povo que estava no deserto. A afirmação que eu faço ao seu coração: a única coisa que aquele povo tinha no deserto era pão. E a Bíblia nos ensina que eles deveriam comer o pão hoje, e nada do que sobrasse era para guardar para o outro dia, porque Deus ia providenciar para eles o necessário para eles comerem e fazerem a sua caminhada. Mas alguns queriam guardar o pão para comer no amanhã, sem saber que Deus iria providenciar o necessário para o dia de amanhã. Então o autor de Eclesiastes, olhando para a nação de Israel, faz uma afirmação: peguem aquilo que vocês têm. A única coisa que eles tinham era o pão. Então ele afirma: lance o pão sobre as águas. Em outras palavras, pegue aquilo que você tem. Pode ser um problema, uma dificuldade, uma enfermidade, pode ser um problema de relacionamento, mas Deus está dizendo: pegue aquilo que você tem e lance sobre as águas, porque depois de alguns dias você não achará mais. Uma vez que você confia no Senhor, a sua vida e a vida daquele que está com você e a vida da sua família, você entrega ele nas mãos do Senhor, e é Deus quem faz o impossível acontecer. O pão no deserto era tudo que a nação de Israel tinha, e eles precisavam confiar em Deus. Imagine só você depender de pão e ter que ficar sem ele. Imagine só tudo que você possui hoje, você precisar se dispor e ficar sem nada. É exatamente isso que Jesus pede para você nessa noite. Se você quer que Ele mude a sua vida, se você quer que Ele transforme a sua casa, se você quer que Ele transforme o seu coração, você precisa pegar tudo que você tem. E às vezes você não tem nem o pão, mas a Bíblia diz que você precisa pegar tudo que você tem e entregar nas mãos do Senhor, porque Ele diz assim: pegue o que você tem e lança. Eu preciso afirmar o seu coração: Deus não vai ficar lá do santo lugar onde Ele está, ou no trono onde Ele está, e dizendo assim: toma, recebe, toma, recebe, toma, recebe. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Às vezes você está de braço cruzado dizendo assim: ninguém me valoriza, eu não tenho oportunidade na casa de Deus, eu não tenho... Ninguém me vê, ninguém olha o meu valor. Irmão, em nome de Jesus, descruza o braço, vai trabalhar, começa a ganhar uma alma, ganha 2, ganha 5. Qualquer pastor vai enxergar você e vai dizer assim: achei um homem segundo o coração de Deus, e vai te dar a oportunidade, e você será usado para a glória do nome de Jesus Cristo. Agora, às vezes a gente fica esperando Deus fazer: pastor, meu casamento está ruim. Muito bem, irmão, o que o senhor está fazendo para mudar o seu casamento? Pastor, minha mulher é difícil, rapaz, a dona onça lá, o senhor não sabe como é que é difícil. Irmão, enquanto a dona onça não for domada, em nome de Jesus, vai continuar sendo difícil a coisa lá para você. Mas descruza o braço, meu irmão, e corre atrás do tempo perdido. A Bíblia diz que ele lançou aquilo que ele tinha diante de Deus. Ficar de braços cruzados esperando as coisas caírem do céu não irão dar resultado. A única coisa que caiu do céu foi o diabo. A única. O resto é do suor do teu rosto que você vai comer do teu pão. É você que vai correr atrás, é você que vai batalhar, é você que vai fazer um lindo jardim, e para esse jardim dar flores, ele precisa primeiro ser cultivado, e bem cultivado ainda, para a glória do nome de Jesus. Então o que Deus está pedindo para você: pegue aquilo que você tem, confia a Ele, entrega para Ele e descansa, porque o mais Ele vai fazer para a glória do nome de Jesus. Consegue entender esse princípio da palavra de Deus? Aquilo que você tem: pastor, eu estou esperando Deus me dar. Para. É para você pegar o que você tem e entregar.
Pega o que você tem e entrega, não fica esperando receber. Pastor, a única coisa que eu tenho é pecado, então pega o seu pecado e entrega. Aí você vai se ver livre dele, vai ser melhor ainda. Pastor, eu não tenho nada. Pega você então, irmão. Se entra dentro de uma caixa, faz um pacote lindo e escreve assim, presente para Deus, e se entrega para o Senhor. Ele vai querer você do jeito que você é, do jeito que você está, e Ele vai te transformar para a glória do nome de Jesus. Mas você precisa lançar sobre Ele, você precisa se entregar a Ele, você precisa correr para Ele. Esse é o princípio de Deus. Pode olhar o versículo 2 desse texto que a gente está trabalhando nessa noite. Versículo 2, a Bíblia diz assim, ó, reparte com 7 e ainda até com 8. Porque não sabe que mal haverá sobre a terra. Em nome de Jesus. Sabe qual é o grande problema da igreja nos dias de hoje? É que a gente distorce a canção que a gente cantou. Quando a gente diz assim, Senhor, venha o teu reino. A gente quer que o nosso reino seja estabelecido na terra. Não que o reino de Deus seja estabelecido. As coisas têm que ser do meu jeito. As coisas têm que ser do jeito que eu gosto. As coisas precisam ser da minha maneira. Eu preciso que aquele irmão reparta comigo, mas eu repartir aquilo que eu tenho com ele, está errado. Deus está dizendo assim para mim e para você, reparte com 7 e ainda com 8, porque você não sabe que mal haverá de vir sobre a terra. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você, querido? Seja grato, seja agradecido a Deus com aquilo que você tem hoje, porque aquilo que você tem hoje te é suficiente, e você ainda pode, segundo as Escrituras Sagradas, repartir com 7 e com 8, porque não vai te faltar nada ainda para a glória do nome de Jesus Cristo. Tudo que você tem te é suficiente. Claro que é melhor você trabalhar, conseguir comprar um carro novo. Claro que você pode, em nome de Jesus, no final do ano, fazer uma viagem. Claro que você pode, em nome de Jesus, melhorar, comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma moto. Claro que você pode, em nome de Jesus. Mas você precisa ser grato a Deus pela suficiência dEle. Tudo que você tem é suficiente para a sua alegria, para a sua felicidade. E tudo que você tem é suficiente para você alegrar mais 7 e 8 que estiverem perto de você, para a glória do nome de Jesus. Quem sabe você ainda é daquele que diz assim, pastor, quando eu tiver um pouquinho mais, aí eu vou ser feliz. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você não é feliz com aquilo que você tem hoje, e se você não faz para Deus com aquilo que você tem hoje, não espera você ter mais do que você tem, porque você não vai fazer. A Bíblia diz que se você for fiel com o pouco, muito Ele vai te colocar. Mas se você não for fiel com o pouco que Deus tem te dado, Ele não vai te colocar muito. Então, em nome de Jesus, esse é um princípio da semeadura. O princípio da semeadura é o seguinte, o que você planta, você colhe. Mas o que você planta precisa ser sementes de amor, sementes de alegria, sementes de paz, sementes de compaixão. E o princípio é esse, reparte com aquilo que você tem com as pessoas que estão à sua volta. Deixa eu perguntar para você, você gosta de sorriso? Hã? Dá um sorrisinho aí para a pessoa que está do seu lado. Pode dar. É sério, cara. Você já esteve um dia no seu trabalho triste, jururu, de repente alguém chega e te dá aquele bom dia e te dá um sorriso? É verdade que de vez em quando dá até uma inveja, né? Você fala assim, caracas, como é que ele consegue ser assim e eu não? Mas o sorriso dele contagia. Eu não sei quanto a você, mas eu acredito que existem pessoas que têm o brilho de Jesus tão forte na vida dele, que aonde ele chega, o ambiente muda. E a paz e a alegria. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aonde nós chegamos, nós contagiamos o ambiente aonde existem pessoas, porque a presença de Jesus nos acompanha por onde quer que nós passamos. O princípio de Jesus que Ele nos diz agora é, reparte aquilo que você tem. Meu irmão, em nome de Jesus, se você se acha feio, eu vou te dar um conselho, faça como eu, sorria para todo mundo que vão te achar pelo menos simpático. É, sério. Você já viu alguém que não sorri, que não tem amigos? Eu não conheço. Mas a pessoa que sorri, ela tem amigos. Se não é amigos, é colega, mas pelo menos ela tem um convívio social. E a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto.
Então você precisa ser agradecido por aquilo que você tem. Mas você tem luta, eu também. Tem dia que não dá vontade de levantar da cama, é verdade. Tem dia que você levanta dizendo assim: mas já passou a noite, já amanheceu. E aí você, 8 da manhã, você diz assim: eu queria que fosse às 5, ou eu queria que fosse às 6. E parece que a gente está sem força, parece que a gente está fraco. É verdade, isso tudo é real. Mas nós precisamos nos lembrar de que quer passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor, com a sua bondade e com a sua misericórdia, nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Ele é conosco, Ele é contigo. Então, em nome de Jesus, está na hora de você começar a repartir com os outros aquilo que Deus te deu. A minha pergunta para você nessa noite: você já foi salvo por Jesus? Já repartiu com 7 ou 8 a sua salvação? A Bíblia está dizendo que eu e você precisamos repartir com as pessoas aquilo que de graça nós recebemos. Quando eu olho para a cruz, eu vejo um Jesus que me ama tanto e que me aceita do jeito que eu sou, que eu quero dividir Ele com as pessoas, para que as pessoas também sintam o que eu sinto quando eu estou na presença dEle, quando eu estou com Ele. E a palavra de Deus aqui, meu irmão, ela está dizendo o seguinte: levando o evangelho todo para o homem todo, repartir Jesus com as pessoas é a minha e a sua função, obrigação, porque de graça nós recebemos a salvação, de graça nós recebemos o amor dele por nossa vida, e de graça precisamos levar outras pessoas a sentirem e a receberem esse amor também, para a glória do nome de Jesus. Princípios, então: ser agradecido por aquilo que você tem e repartir aquilo que você tem recebido. Repita comigo assim: ser grato por aquilo que eu tenho e repartir o que eu tenho. São 2 princípios que te ajudarão a ser alguém bem-sucedido nessa terra. Agora o versículo 3 ainda do texto diz assim: estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. Deus se inclina para um coração quebrantado que confia nele. Deus está dizendo: confie o seu pão a mim, cuidarei de você, te darei tudo que você precisa para te sustentar, e ainda, quando você semear, eu derramarei a chuva, para a chuva vir sobre a sua semente, e no tempo de Deus, produzir fruto. Deus está dizendo assim para mim e para você: a sua oração está sendo amontoada num altar. E quando Deus quiser resolver, Ele vai começar a ouvir as suas orações e a começar a desenrolar todos os teus pedidos para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu acredito que o Edilson, o Juninho e o Betinho estão vivos, porque houve orações que foram feitas em favor da vida deles, por isso eles estão vivos para a glória do nome de Jesus Cristo. Existiam pessoas que estavam orando enquanto eles estavam viajando. Meu irmão, a oração pode muito em seus efeitos. Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, e ele orou para que não chovesse e não choveu. De repente ele orou a Deus para que chovesse, e Deus ouviu a sua oração e choveu. Deus é fiel. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ele assim: ó, Deus quer ouvir as suas orações. Diz aí: Deus quer ouvir as suas orações. Porque no tempo de Deus, Ele vai fazer chover, e quando Deus vai chover, meu irmão, a semente cresce, frutifica, e aí a gente glorifica para a glória do nome dEle. Então o versículo 4 diz assim, ó: quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca colherá. Aí Deus olha para você e diz assim: sabe por que as coisas não acontecem? Porque ainda você não pegou o seu pão e você não confiou ele a mim. Porque você não entregou o seu pão sobre as águas. Você não jogou o seu pão ao Senhor e disse: Senhor, a partir de agora o problema é seu, resolve para mim, para a glória do nome de Jesus. Querido, o princípio das Escrituras Sagradas é: confia no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele ainda usa
de 2 exemplos para ilustrar o agir de Deus na nossa vida. Ele fala sobre os ossos de um bebê que cresce dentro da barriga de sua mãe. O versículo 5: assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também tu não compreendes as obras de Deus. Hoje de manhã a gente teve a oportunidade de tomar café com a Camila e o Wesley. E a Camila está grávida. E a Camila está esperando uma menininha. E para a glória do nome de Jesus Cristo, a gente não consegue ver a criança ser formada, mas a gente consegue ver a barriguinha da Camila cada dia maior. Da mesma maneira com que às vezes a gente não consegue ver os ossos daquele bebê, e a gente só tem ideia dos ossos através do ultrassom. E eu não sei se você já foi pai como eu, mas sabe quando a esposa fica grávida, você leva ela para fazer o ultrassom ou raio-x, e aí de repente você convida aquele amigo para assistir o raio-x? Ultrassom? Para assistir o ultrassom? Desculpa, isso mesmo. Obrigado. Ainda bem que eu não fico grávida. E aí faz o ultrassom lá, e aí você convida aquele amigo para ir lá assistir o ultrassom. Conta um segredo para você: ele não quer assistir coisa nenhuma, isso é coisa sua, mas ele assiste porque é seu amigo, tá? Mas olha, aí você fala assim para ele: tá vendo ele aqui na televisão? Ele não tá vendo, ele só vai dizer assim: eu tô, para parar, e vocês mudar de assunto, porque a gente não é médico, a gente não entende. Eu lembro algumas vezes a Rejane olhava para mim e falava assim: olha aqui, isso aqui é o rostinho, isso aqui é não sei o que. Eu falava: não estava vendo nada, estava sabendo que estava crescendo, que Deus estava abençoando, que Deus estava protegendo, em nome de Jesus. E aí nasceram os dois, para a glória do nome de Jesus, cara do pai, os dois, né? Olha só, que lindo, que criança mais linda do mundo. Sabe, querido, Deus age, e Ele está agindo a seu favor. Basta que você pegue o seu pão e confie a Ele e dê liberdade para Ele trabalhar na sua vida. Então Ele diz: da mesma maneira com que você não sabe o caminho do vento. E é verdade, nós não sabemos o caminho do vento, mas nós sabemos que se nós colocarmos a nossa embarcação, virarmos a vela e pegarmos o vento certo, o vento de Deus nos levará para o lugar certo. Então não podemos mudar o vento, mas podemos mudar a nossa embarcação e colocar ela no vento do Senhor. E aí o Senhor nos leva para o lugar aonde Ele deseja. Aí o Senhor opera em nós abundantemente, mais além do que pedimos ou pensamos. E aí Ele manda a chuva, e aí somos abençoados. Deus, nessa noite, querido, quer que você se lembre que Ele não se esqueceu de você, não desistiu de você, e mesmo que tudo pareça que está perdido, Ele trabalha a seu favor. Mas parece que tem dias em que a gente acha que Deus se esqueceu de nós. Deus está agindo, querido, mesmo que você não veja. Existe uma história das Escrituras Sagradas que mostra o mover de Jesus no meio de uma situação difícil e complicada. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Ô Léo, sem a gente combinar, João 11, do versículo 1 ao versículo 6. A Bíblia diz que Jesus amava demais uma família em Betânia. A Bíblia diz que Lázaro era um amigo pessoal de Jesus. E não existe nenhum outro relato nas Escrituras Sagradas que fala sobre a compaixão de Jesus da forma com que é retratada no livro de João, no capítulo 11. Ali Jesus fala de um amor incondicional que ele tinha por seu amigo. Acompanhe comigo no telão. A Bíblia diz assim: ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os seus cabelos.
E mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde se achava. Verdade é, querido, que parece que na nossa vida Jesus se afastou e nos deixou à mercê da dificuldade, à mercê do problema. Verdade é que às vezes parece que Jesus está demorando. Verdade é que às vezes você ora e você quer uma resposta imediata e essa resposta não vem. E parece que Jesus entregou o cosmos na mão de um qualquer. Eu preciso afirmar o seu coração, querido, da mesma maneira com que a morte de Lázaro não pegou Jesus de surpresa. Nada do que ocorre na sua vida pega Jesus de surpresa. Mesmo que você não veja o Senhor agindo, Marta e Maria estavam chorando, estavam desesperadas, e elas esperavam que Jesus se aproximava, elas esperavam que Jesus chegasse até a sua casa, e a Bíblia diz que Jesus demorou ainda alguns dias para ir até onde Lázaro estava, mas ele mesmo afirma: a enfermidade de Lázaro não era para a morte, a enfermidade de Lázaro era para que se manifestasse o poder de Deus na sua vida. Querido, a desgraça que abateu a sua casa, a enfermidade que abateu a sua família, não são para a morte, para a glória do nome de Jesus Cristo, é para que se manifeste a glória de Deus, mudando a sua história, mudando a história da sua família, mudando a história da sua igreja, mudando a história da sua religião, mudando a história da sua escola, mudando a história de todas as áreas que você se envolva. Deus nunca chega atrasado, Jesus nunca chega atrasado. Pode parecer que Ele te abandonou e Ele se esqueceu e Ele virou as costas para você. Ele não virou as costas para você. Ele te ama, continua te amando, não por aquilo que você faz, mas é por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Deus está agindo a seu favor, Ele está agindo por você. E nessa noite Ele pede: lance o seu pão sobre as águas. A morte achou que havia vencido, mas Jesus venceu a morte, e de uma vez por todas expôs Satanás publicamente, cravando na cruz, de uma vez por todas, o meu e o seu pecado, para a glória do nome dele. Por isso, querido, quando Jesus curou o cego de nascença, Ele queria ensinar à humanidade que Ele era a luz do mundo. Quando Ele ressuscitou a Lázaro da morte, Ele queria ensinar-nos que Ele é a ressurreição da vida. Quando você passa por luto, Deus quer se manifestar na sua história. Quando você passa por dificuldade, Deus quer que você volte para Ele do lugar aonde você nunca deveria ter saído. Deus quer que você confie nele.